Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e a gente vai ter um papo cabeça hoje, porque nós vamos falar sobre a principal ferramenta desse sistema de mapeamento da Human Code, que é o mapeamento pessoal. A ferramenta que fala no cerne do autoconhecimento e que busca trazer elementos sobre você mesmo, né? Você pode me dizer, mas eu já uso essa ferramenta há algum tempo, que ótimo. Ou você pode dizer, eu sou um profissional dessa ferramenta e já utilizo ela há algum tempo também. Eu vou dizer que ótimo. Eu vou te convidar para dar um pezinho para trás. Por quê? A cada vez que a gente utiliza algum instrumento, uma ferramenta de análise de nós mesmos, de vez em quando é bom, né, ter essa perspectiva de olhar a ferramenta a partir de um olhar um pouco mais amplo, mais sistêmico e diferenciado, que é o que eu vou propor a você aqui até chegar, né, numa visão integrativa, né? Vamos caminhar junto dentro desse olhar e dessa perspectiva. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar de duas coisas, né? A importância do autoconhecimento é uma delas. Eu considero como um fator fundamental de sucesso e dessa chamada alta performance, você entender de você. Você entender de você não só os elementos que você sabe da tua potencialidade, das tuas competências, de todas as habilidades e talentos que você possa desenvolver, mas você entender de você, de como você funciona, de como você está, de alguma forma, praticando o fluxo da vida com você, de como você reage às coisas, de como você responde às situações que existem. É desse autoconhecimento que eu considero um fator assim muito relevante para a nossa saúde e o nosso equilíbrio e o nosso sucesso de maneira geral, né? E por que que eu acho que esse aspecto do autoconhecimento ele extrapola um pouco esse conceito tradicional? Porque uma coisa é você saber de você, do seu perfil, até dentro da nossa matéria, do seu cenário, você entender as conectividades principais das pessoas que estão dentro da sua vida, seja na família ou no trabalho, mas a outra coisa é como você opera tudo isso mesmo sabendo tudo isso, né? Esse é o tema de alta importância desse bate-papo, dessa conversa que eu quero ter com você sobre isso, né? Então, dando um pezinho para trás, eu quero te contar como é que essa ferramenta nasceu. E aí, senta aí que lá vem história, né? Eu tinha 16 anos, e essa é a primeira memória que eu tenho, assim, mais firme, né, de busca de conhecimentos espiritualistas, esotéricos e de autoconhecimento. Eu tinha muita curiosidade por todas as ferramentas existentes. Era tarô, era astrologia, numerologia, eneagrama, tudo que eu via que de alguma forma podia revelar alguma coisa de mim mesma me interessava. Eu era uma pessoa em busca de compreender características da minha pessoa, isso me dava muito prazer, sabe? De olhar aspectos de cuidado, de risco, ou aspectos positivos, me dava assim uma sensação muito profunda de segurança e confiança. E quando eu fiz aí 21 anos, né, mais ou menos nessa época, eu fui captada por uma multinacional, fui trabalhar dentro dessa empresa, e conforme eu ia me desenvolvendo e também tendo uma vida financeira mais organizada, eu fazia férias interessantes. E numa dessas férias, eu estava reunida com um grupo de pessoas, e eu lembro que isso era esse litoral do Brasil, ali em torno, próximo do Rio de Janeiro, quando uma pessoa disse assim, mas é impressionante como você tem facilidade com qualquer tipo de ferramenta de investigação do ser humano. Você já notou isso? E eu olhei para a pessoa, aquilo era tão natural para mim, né? Que eu olhei para a pessoa e disse, eu tenho, ela disse, engraçado, presta atenção nisso, isso pode ser uma mensagem mais profunda do que você está observando. Essa fala, essa observação, ela não saiu da minha cabeça daí em diante, né? E por quê? Porque eu acho que todo ser humano sonha em viver uma vida de qualidade, uma vida que ele seja dono um pouco da sua agenda, que ele tenha poder sobre si mesmo.
mas que a vida material caminhe junto, né? Eu não entendia nada de empreendedorismo e nem tinha ideia de me demitir da multinacional que eu trabalhava. Eu simplesmente comecei a ter uma sensação de que eu podia ter um hobby, uma coisa lateral, vindo na mão, né, dessa ferramenta. E foi assim que nasceu os primórdios, né, da compreensão do código humano. Vai aí algumas histórias espirituais, que aqui não vêm ao caso, mas assim, muitas pessoas, quando veem conhecimentos tão bem elaborados, tão profundos, com tanta informação intrínseca, elas têm uma tendência de dizer que isso é um download, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que esse processo realmente ele é uma conexão com algo que existiu, né, em algum momento dentro dos conhecimentos que passaram pelas civilizações que já viveram na Terra e que por alguma razão que eu não tenho muita informação, eu tenho uma conexão com esse conhecimento em algum momento e eu começo a ter uma compreensão do valor e da importância da data de nascimento como um fator de compreensão das etapas do desenvolvimento, das etapas da jornada humana, das características dessa etapa, né? E das forças inerentes ao ser, para que ele possa fazer a caminhada ou o processo que ele veio buscar. Eu não me pergunto muito ao longo dos anos da onde que isso veio, onde isso nasceu, até porque, como a gente tem um ego muito estabelecido, a gente acha que as compreensões que a gente vai fazendo muitas vezes sobre as coisas, elas estão acontecendo naquele exato momento quando o ato acontece, né? E na verdade não é assim. Muitas vezes você compreende coisas complexas ou coisas que exigem muita profundidade, muita especialidade de entendimento, porque aquilo ali é familiar no teu contexto existencial. O que é contexto existencial? Eu não vou entrar nesse papo de você acredita na reencarnação ou não, né? Mas eu vou entrar num papo científico. É impossível, né, que um ser gerado na Terra hoje, alguém acredite que a gente nasceu zerado, né? Então, independente de qual é a crença que você tem ou qual é a visão filosófica que você tem, cientificamente, né, está extremamente comprovado que nós temos conteúdos, né? Conteúdos através do DNA, conteúdos através de toda a análise que se faz de tendência de evolução ancestral. A gente traz conteúdos, né? E são esses conteúdos que, quando você faz contato com coisas complexas ou profundas, isso para você é fácil, eles estão ativando algumas memórias existenciais. Se essas memórias foram de vidas passadas, não sei te dizer, né? Mas elas são memórias existentes na vida de agora, na vida presente, né? Em função disso, eu acabei criando e organizando essa ferramenta com três grandes totens de conhecimento. O primeiro totem é o totem do perfil, que é estudar a pessoa em si. Mas não esse perfil como a gente olha dentro de algumas análises comportamentais, né? De como que o indivíduo reage, como é que ele sente, como é que ele se move. Eu quero saber o mundo interno do indivíduo e o mundo externo, né? Como é que esse mundo interno está constituído, e eu entendo que o mundo interno é a coisa sagrada, e como é que o mundo externo está constituído. E eu entendo que o jogo da vida é todo o tempo um fora e dentro, né? A dualidade da existência. E tudo que acontece fora, ela está espelhando algum aprendizado, algum desenvolvimento já existente dentro, né? Essa é uma das premissas do nosso conhecimento. A segunda coisa que a gente surgiu como conhecimento é o estudo dos cenários. Por quê? Uma coisa que sempre incomoda um grande número de pessoas é que quando se estuda coisas sobre perfis, esses perfis, de maneira geral, eles estão parados no tempo e eles são enfiados dentro de uma caixinha, né? Aí você é rotulado como aquilo dentro da nossa matéria. Eu entendo que a biologia da vida, a vida é fluxo todo o tempo. Então, o perfil chega dentro de uma constituição estrutural, mas ele está navegando na jornada todo o tempo ao longo do tempo e das fases de vida dele, né? Então, o estudo dos cenários, ele busca entender a evolução do perfil através dos contextos que essa pessoa tem tendência a ter ao longo da vida dela. E dentro da nossa matéria,
apesar de existir uma lógica desse cálculo, eu impeço que as pessoas vejam cenários maiores do que 2 anos, além do ano que a gente está, um pouco mais, né, do que esse ciclo. Por quê? Porque, em termos de detalhes, né, nós podemos sofrer muito a influência dos ambientes coletivos. E o que que são ambientes coletivos? São núcleos de energia que se formam em função de como a massa humana está se administrando, como ela está gerando. Por exemplo, se a gente vem um advento na Terra, né, espiritual, vamos dizer, que surge, né, uma figura, liderança espiritual muito forte, ela passa por todos os países e ela vai abençoando todos os povos. Isso vai gerando um estado de transformação, de cura, de paz de espírito, nunca dantes visto na Terra, como um avatar, né? Como foi o Mestre Jesus, por exemplo. Eu tenho que, nesse sistema, observar que o coletivo acalmou as ondas de violência e de complexidade, e nós podemos olhar a perspectiva da evolução a partir de um nível de frequência mais sutil e mais alto. E a matemática, ela consegue fazer isso, né? Porque ela é exatamente uma informação que fala de frequência. Então, todo estudo da Human Code, ele é numérico. Então, quando eu estudo o cenário, eu só deixo esse cenário 2 anos à frente aparecer, porque essa massa coletiva, ela pode se utilizar, que é o caso da chegada do Avatar, ou ela pode ir para uma catástrofe, descer muito. Uma bomba nuclear, por exemplo, explodida em algum lugar, vai ser uma catástrofe para o planeta inteiro. E aí eu desço o resultado disso e potencializo ou intensifico as dinâmicas, né? Mas o que que significa isso matematicamente? Muito simples, né? É como somar o ciclo de um ano. Por exemplo, quando você estava no ano de 2020, né, lá atrás, você somava 2 mais 0 mais 2 mais 0. E você tinha um ano 4, certo? Na nossa matéria, como a gente está vivendo um momento muito denso, como é que eu somo? 20 mais 20. Então, eu tenho um ciclo 40. Que 40 para quem trabalha com numerologias avançadas, né, e com a profundidade do estudo de padrões, com análises preditivas, o 4 é muito diferente do 40. Né? Se você olhar numericamente onde está o 4, ele está no início da fila dos números básicos, certo? O 40, ele já está um pouco mais à frente nas equações da vida. Então, sem entrar muito no melindre de conceito, é isso. Matematicamente, o nosso sistema é vivo e esse segundo totem de conhecimento, depois do perfil, os cenários, ele também é vivo. Ele é vivo para você, que vai saber que o teu perfil está todo o tempo evoluindo, mas ele também é vivo para o sistema, né? O sistema recebe uma informação, né? Após uma análise de 3 ou 4 tipos de inteligências, né? Que são inteligências financeiras, inteligências sociais, inteligências de tendência, né? Dos processos políticos, e isso vem de pessoas diferentes, ele recebe uma ordem. Você vai somar unidade, né? Ou você vai somar 2 dezenas, por exemplo. Entendeu? Como eu citei para vocês, em vez de somar 2 mais 0, mais 2 mais 0, dá 4, vai somar 20, 20 dá 40. Mas o terceiro totem, lembra que eu estou falando dos totens do conhecimento dessa matéria. O terceiro totem são as relações. E dentro dessa matéria que nós vamos falar um pouquinho, eu vou dar só sabe, assim, uma palhinha, a gente pede, só uma palhinha dessa visão. E eu chamo isso de conectividade, qual é o ambiente que integra as pessoas nas relações. Por quê? A gente entende que um processo de evolução é o nosso movimento enquanto a gente está vindo de dentro para fora, na nossa consciência, usando nossos recursos, etc. e tal. E o outro é quando vem um movimento que nos aporta de fora desafios, espelhamentos, né? Que são as relações que a gente vive. Então, mapeamento pessoal, quando você fala sobre isso, você está falando então de 3 assuntos: perfis, cenários e conectividade, ou seja, relações entre as pessoas. Vamos olhar isso em detalhe, olhando no sistema, na plataforma do mapeamento pessoal, passo a passo? Então, você pode acompanhar isso
pelo seu login feito na degustação ou seu login específico, se você faz parte de ser um atendimento de alguém da empresa, um atendimento especializado, ou se você é um profissional, né? Cada pessoa, para acessar esse login que não seja pela degustação, ela tem que adquirir um crédito na empresa. E esse crédito na empresa tem um preço muito, muito barato para 12 meses de percepção e todo esse acesso que você vai ver. Vamos lá? Então, aqui nós estamos na página inicial do site, né, que hospeda essa ferramenta. Então, para você chegar nisso aqui, você coloca lá www.mapeamentopessoal, tudo junto, .me. Se você fizer isso, ele vai abrir essa tela de login e aqui nós vamos acompanhar uma informação que eu já cadastrei, mas eu vou fazer passo a passo com você ela novamente, né? Então, eu dou aqui o meu login e a minha senha. Como é que você chega nesse login, nessa senha? Se você está vindo pela degustação, você vai receber uma possibilidade de chegar nessa tela com os dados que você vai cadastrar. Se você é um cliente de algum profissional, esse profissional te abriu essa página para você entrar, porque isso é automático, quando ele pede para você abrir sua página diretamente. E se você é um profissional, essa é uma página que você pode abrir comprando crédito da empresa, né? Então, entrei aqui, e aqui eu vou cadastrar, eu vou direto para análise e vou cadastrar uma pessoa nova, né? Vou cadastrar uma pessoa qualquer, então é aqui que há uma diferença entre quem é cliente, quem é profissional, por exemplo. Se você está querendo que o seu cliente receba essa informação, você não preenche isso aqui, porque olha, quando você dá um xizinho, ó, muda a tela aqui embaixo, ó, ficou nome, data de nascimento, quantidade de conectividade. Se você não clicar, você vai ter nome e e-mail, né? E quantas conectividades que você está dando para o cliente. Eu aqui, como sou uma profissional, eu tenho uma informação de quanto eu tenho de conectividade disponível para oferecer para alguém, né? Então, como eu quero me responsabilizar, eu vou cadastrar uma pessoa, eu vou colocar aqui Maria Antonieta Silva Neves. Estou inventando, tá, gente? Eu não tenho a mínima ideia, essa pessoa existe. Eu vou colocar aqui que a data de nascimento dela é 4 de julho de 1981, só porque eu acho simpático, e vou colocar aqui duas conectividades, tá? Continuo, ele dá uma tela de confirmação, verifica bem os dados, porque se essa tela tiver preenchida erradamente, você não tem, você perdeu um crédito, né? E se você precisar corrigir, você vem aqui no editar e você corrige o dado que está errado, né? Continuamos lá. Como está tudo certo para mim, eu dou um OK e eu vou direto para o mapeamento da Maria Antonieta Silva Neves. Ó, tá aqui em cima, você está vendo o nome dela. Essa primeira tela, ela aparece exatamente ao inverso do totem do que eu expliquei para vocês. E veja que eu disse que a ferramenta tinha perfil, cenário e conectividade, né? A tela aparece aqui com a primeira funcionalidade, cenário, perfil e conectividade. Por quê? Porque estrategicamente eu acho que é muito mais fácil de entender cenário do que perfil. Então, para que a gente faça a pessoa entrar dentro dessa ferramenta com mais tranquilidade, com uma possibilidade de melhor entendimento, eu pedi que o cenário fosse a primeira funcionalidade para a gente ver. E olha lá, toda vez que você olhar essa matéria, você vai ver que tem cores, né, em alguns lugares. E você vai achar essa bolinha lateral aqui, ó. E essa bolinha lateral, cada vez que você coloca o cursor nela, ela abre. E nós temos quatro cores básicas dentro do sistema. O amarelo, aí se você colocar o teu cursor em cima, ele vai aparecer o que é o amarelo. O vermelho, se você colocar em cima, ele vai fazer a mesma coisa. O verde, que explica também os potenciais e desafios de tudo que aparece em cor verde, e o azul, tá? Aí, você, querendo fechar, tira o cursor de cima. A outra coisa importante também é que essa linha de cima te mostra para onde você vai andando aqui nesse sistema, né? Mas essa linha lateral, se você é uma pessoa que se formou nessa matéria, você vai poder encontrar aqui
um acesso para ir para uma outra fase do sistema mais adiantada, que a gente chama de interventor. Você vai poder entrar em análise, e ali tem todas as pessoas que você eh, cadastrou, que são teus clientes. Você vai poder entrar na página de recarregar crédito e mandar uma mensagem direto para a empresa, porque nós hoje desatualizamos essa página do e-commerce. Você vai poder ver o histórico de uso da tua ferramenta, o que que você comprou, quando comprou, etc. e tal. Você vai poder falar conosco, com suporte, e você vai poder entrar no FAQ, que eu chamo de dúvidas frequentes. Olha que lindo, eu vou entrar nisso aqui. Nesse FAQ, como a gente queria ter um espaço para recobrar a matéria, a gente foi colocando tudo que a gente entende que são informações que podem pegar por falta de conhecimento de quem está entrando nessa matéria pela primeira vez. Então, você tem aqui o que é o mapeamento pessoal. Então, você tem a pergunta, e se você vier no maisinho aqui do lado, você consegue abrir as caixetas, ó. Aí você quer fechar, clica no menos que apareceu e vai fechando as caixetas. E veja que aqui você tem várias questões, né? Você tem desde o que é o mapeamento pessoal, como é que funciona, o que a gente chama de código humano, o que é força essencial, o que é ação no mundo, o que é dinâmica de perfil, e aí você vai abrindo e vai tendo uma explicação que foi pensada, foi trabalhada para oferecer para você uma sensação de confiança do que você está fazendo e de você investigar. Então, eu, como gosto, sou boa aluna e gosto de coisas que sejam me dão liberdade, me dão instrumentalização, eu coloco um caderninho do lado das coisas que eu preciso e eu vou lendo o meu trabalho e buscando informações de todas as dúvidas que podem surgir. E eu vou dizer para vocês que aqui nesse FAQ, ou dúvidas frequentes, tem absolutamente todas as palavras que podem ser desconhecidas de você. Então, você querendo sair daqui, vem nesse xizinho aqui em cima e você vai parar naquela página novamente, né? E aí você tem uma página sobre a Human Code que te leva para o nosso site, né? E abrindo isso em outro ó, aqui em cima, em outro link, para você não perder a página onde você estava. Então, ok. E aqui você sai, né? Vamos começar então? Ó, os cenários nos oferecem oportunidade de aprendizados e evolução. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Ele abre exatamente onde tem o que são cenários e todos os textos que possam estar relativos a isso. Aí você vai olhar, aqui sempre para fechar o que abre, você tem um xizinho aqui em cima. Aqui você vai olhar que tem duas possibilidades. Você olhar o cenário anual, que no caso eu quero olhar 2025 dessa Maria Antonieta, ou você pode ir para o cenário mensal, que vai abrir outra tela para você. Vamos olhar o anual primeiro? No cenário anual, ele está dizendo para Maria Antonieta que o tema dela é sobre escolhas e que o momento dela é emocional criativo. Gente, veja, o que é emocional criativo? Tem aqui um izinho. Você vai lá, encosta nele e ele explica para você. O emocional criativo é isso aí, está bem detalhado. O que é um contexto, né? Deixa eu voltar para o ano 2025. O ano 2025 da Maria Antonieta é a linha do fluxo e o momento dela é emocional, tá? Que são anos que refletem sensibilidade, qualidade que se relacionam com essa classificação. Emoção, humores, intuição, amorosidade, por aqui vai dando elementos para você entender o que a gente está conceituando como emocional. Aí fala aqui, num pequeno texto, qual é o contexto que o 2025 está trazendo para essa pessoa. Contexto é o cenário que está em torno, né? Aí fala quais são os riscos, ruídos e desvios, é como a gente chama as dificuldades que podem surgir. Então, o desafio dessa pessoa está em manter o equilíbrio entre pensamento, palavra, sentimento e ação. Quais são os aprendizados de por que esse contexto está posto? Aí tem o aprendizado e qual é o potencial, né? O aprendizado é onde, o que ela pode alavancar na jornada dela, tá? Mas o potencial, você pode me perguntar qual é a diferença entre potencial e aprendizado? O aprendizado é o que vai acontecer, você gostando ou não. É o que vai acontecer. Você pode aprender isso vivendo esse contexto, ou você pode aprender isso se arrastando em cima do ruído.
e o potencial que está disponível para você muito além do aprendizado, né? Então veja que o aprendizado dessa pessoa, os processos de envolvimento são nutridos pela inspiração oriunda de relações com a cultura, especialmente por meio de viagem. Então, ela vai acontecer aqui um contexto dela ter algumas jornadas que ampliam a visão dela através de uma percepção histórica, uma visão de amplitude de mundo. Agora, o que está disponível para ela, que ela pode usar ou não, é centrar-se no alinhamento do poder compartilhado, cooperação, podendo gerar processos que harmonizam e que despertam habilidades e potencialidades mais profundas, né? Bom, entendi um pouco o ano, mas eu queria saber como é que foi meus anos anteriores. Olha aqui esse calendáriozinho, tá vendo esse símbolo? Se você abrir ele, olha o que acontece. Ele vai desde o ano que a pessoa nasceu, ele roda por todos os anos da vida da pessoa e ele traz o ano que a gente está e mais um ano à frente, ok? Para os profissionais que são credenciados nessa matéria, eles têm a oportunidade de ter um login que traz eles para até 2027, mas se eles são profissionais de segundo nível. O que é profissional de segundo nível? É o analista master, que não é só analista, que é um profissional que já virou master, né? Aí ele acessa um núcleo maior de informação. Mas aqui, por exemplo, eu posso saber o que foi o ano 2021 da Maria Antonieta. Cliquei lá no 21, olha o que aconteceu, mudou como é que era o ano. Eu tenho aqui o contexto que aparecia naquele ano. Isso é muito legal. Por quê? Porque se você está com dificuldade de entender o ano de 25, e veja, você pode chegar nos anos que você quer por aqui, ou você pode chegar por aqui, tá? Mas se você está com dificuldade de entender um pouco dessa leitura de 25 que aparece aí para você, você pode voltar alguns anos para tentar entender a dinâmica dos anos que já passaram, né? Mas aí eu estou em 25 e estou em julho. E estou querendo saber como é que está o meu momento agora. Então, olha o que acontece. Quando eu venho para o âmbito mensal, ele aparece só o mês que a gente está, que é julho agora, estou falando agora, a partir de julho de 25, e ele aparece o mês anterior, ok? Você não vai conseguir rodar por vários meses anteriores nos anos anteriores. Por quê? Porque isso só um profissional credenciado faz. O usuário final que vem buscar essa matéria só vai ver o ciclo anterior e aí vai conseguir olhar todos os meses à frente em 12 meses, ok? Aí você vai conseguir rodar isso até o teu mês de julho de 26. Aí em julho de 26 acaba. Conseguiu acompanhar? Então, o mensal mostra para você o mês que você está, que no meu caso aqui é julho, e ele te dá uma dica do mês anterior para você entender um pouco do que já passou, entender a dinâmica. E ele vem para o ciclo de julho que está agora, né, atual, e ele vai mostrando, e aqui eu vou entrar num âmbito de entendimento de algumas partes da matéria que talvez você não conheça. A primeira coisa que aparece quando você vê o mensal, e o mensal, uma delícia de seguir. Por quê? Porque para você fazer gestão pessoal sua, entender o ano é uma coisa, agora, entender o mês é fundamental. Se você não tiver na cabeça o mês que você está vivendo, você não tem um elemento para poder fazer conexão sobre o que está acontecendo em torno de você, entendeu? Então, vamos lá. Nesse caso aqui da Maria Antonieta, o mês de julho a outubro, ela está na fase de preparação. O que é fase de preparação? Se você clicar nessa setinha aqui, ele vai abrir um pouco mais o campo, ele vai dizer assim, que é o início do seu ciclo pessoal. Essa fase propicia a formulação de projetos e metas pessoais para a sua evolução e equilíbrio. É como se fosse uma fase preparatória, né, gente? Tá. Aí eu posso aqui, por curiosidade, dar uma rodada e ver que outras façam. Ah, olha lá, em novembro a dezembro, apareceu que a fase dela é de desenvolvimento, que é uma fase para colocar em prática as novas estratégias com maior realização dentro do ciclo. Deixa eu voltar então para julho aqui. Quando eu volto em julho, eu também leio aqui que essa fase de preparação vai de julho a outubro, ok? Então, eu já sei que em novembro, olha aqui, ó, mudou a fase, entendeu?
E aí eu posso rodar um pouquinho mais, porque se é de novembro, ó, se essa fase muda em novembro, vai a dezembro, né? Eu posso rodar um pouquinho mais e ver o que aconteceu, né? Aí, quando chega no início do ano, ele mostra até onde vai a fase de desenvolvimento. Ou seja, você viu que ao terminar o ano de dezembro, ele não contou que janeiro a março também era fase de desenvolvimento. Por quê? Porque ele só lê o que você tem dentro do ano em curso. Aí você precisa, para saber se a fase continua ou não, entrar no novo ano para saber se essa fase continua. Conseguiu entender a explicação? Olha lá, vou voltar aqui para você acompanhar. Em julho a outubro, mudamos em novembro de 2025, entrando na fase de desenvolvimento. Veja que ele diz que essa fase de desenvolvimento só vai até dezembro. Mas quando você roda dezembro e entra em janeiro de 2026, aí no ano seguinte, ele diz para você: não, não acabou em dezembro, não, essa fase vai até março. Por quê? Porque o sistema mostra para você as fases olhando só o ano oficial, de janeiro a dezembro. Aí, para saber se continua essa fase ou não, você tem que entrar no ano seguinte. Essas fases são interessantes e só existem três fases, que é a preparação, o desenvolvimento e o resultado. Porque você precisa saber que na preparação você lança intenções, propósitos, etc. Tal. E essa preparação, gente, normalmente ela é um período de 4 meses, que começa a contar na data de nascimento da pessoa, né? Vocês lembram que eu botei que a data de nascimento da Maria Antonieta era 4 de julho? Então, olha aqui, em julho desse ano, ela estava em junho numa outra fase, em julho desse ano começou a fase de preparação. E durou julho, agosto, segundo mês, setembro, terceiro mês, outubro, quarto mês. No quinto mês, ela entrou na fase de desenvolvimento. E a fase de desenvolvimento, ela dura 5 meses na vida da gente. E depois a gente tem a fase do resultado, que dura mais 4 meses, até o nosso próximo aniversário, tá? Aí você vai me perguntar, isso é todos os anos? Sim. Então, se você decorar isso aqui, você já sabe que todos os anos a sua fase de preparação, a sua fase de desenvolvimento e a sua fase de resultado caem sempre nos mesmos meses, entendeu? Mas seguindo um pouco mais, né? Nós estamos em julho, deixa eu voltar aqui para julho. Você vai ver 4 elementos dentro do cenário. O primeiro elemento, que é o fluxo de ação para fluir com o mês. E aqui diz exercitar a liderança. O que é fluxo de ação? É como a vida está correndo para você, é como a vida está correndo. E nesse caso aqui, a vida está correndo para a pessoa ser independente nas ações e nas decisões, assumir a postura de liderança com ela, sem temer os riscos, tomar todos os cuidados para planejar e preparar ações e confiar nas habilidades. É como o fluxo da vida está correndo para essa pessoa. Qual é o potencial? É o que ela pode usar disso. Tem um fluxo enorme de vida correndo. O que ela pode usar? Ela pode usar esse fluxo para construir um novo rumo. Olha que legal. Então, esse fluxo vai trazer para ela aprendizados que vão falar da maturidade, da humildade, da confiança, de alcançar a liberdade pessoal. É aqui que, quando você vê que a sua vida não está rodando bem, sabe? Você vai olhar se esse potencial ele não caiu no ruído, no desvio. Porque às vezes a potência, ela fica murchinha ali dentro e ela nem é ativada. Eu vou contar isso como numa planta, tá? Você tem uma sementezinha de laranja, você coloca ela no algodãozinho e vai regando todos os dias, ou uma sementezinha de feijão, que é mais fácil, ela brota, né? Um minutinho só aqui, gente. Um minutinho só, né? Então, o que que acontece quando você coloca o feijãozinho ali para crescer? Você vai regando ele no algodãozinho e você vai cuidando dele todos os dias e vendo a potência dele se desenvolver. Por quê? Porque você está cuidando dele todos os dias, certo? O potencial para usar é isso, é você cuidando todos os dias e com consciência do que está ali, que tem um pezinho de feijão crescendo. Mas se de repente você esquece que você botou esse feijãozinho no algodãozinho, que você está regando a água, e o que que você faz? Você deixa aquele de lado. E aí, quando você lembra, 5 dias depois, no sol de rachar, você volta. O que que aconteceu? O pezinho de feijão morreu.
E aí você caiu aonde? Você caiu no ruído, no desvio. Por quê? Porque você não cuidou do seu potencial e você entrou na zona do desafio, né? E aqui no desafio a energia desce. E a energia desce e ela causa alguns transtornos para que você tenha que se superar. E a cara do transtorno que você vai ter que superar aqui dentro desse contexto é essa: é a resistência e a precipitação. E sempre você vai encontrar quando você está com muita energia o que é que acontece e quando você está com pouca energia. O desafio o ruído, ele está sempre nas dualidades de muito energia física, vital, emocional, ou pouca energia. E como é que ele vai, então, para as polaridades, né? Olha, veja que legal. Se você entrar nisso, a sua saída está em saber usar a estratégia, que é essa ação aqui. Então, vamos lá. Veja se ficou legal você entender. Não existe um risco estabelecido que previamente toma conta da sua vida, e que a gente aqui está adivinhando, fazendo uma previsão. Ó, tudo aqui é análise preditiva, a gente pega dados e estuda padrões, né? O que existe é que se você não cuidar do seu pezinho de feijão, que é a sua vida, é o teu cotidiano, é a consciência que você tem de que você está respirando a cada momento, assim a gente tem que cuidar de tudo, como a gente se relaciona com a nossa vida, como se relaciona com as pessoas, com as responsabilidades. Se você não cuidar disso, você vai entrar nos ruídos e no desvio. E se você entrar, como é que você sai disso num mês? Usando a estratégia. Entendeu? Eu agora vou para o outro elemento do nosso cenário aqui, do outro elemento da nossa matéria, que é os perfis. Vamos lá?